feminista, uma feminista, peraí, uma feminista americana, nascida mais ou menos na minha época, ela é de 52, eu sou de 54, mas, ou seja, nasceu mais ou menos na minha época, uma mulher negra e que lutou muito. E é muito curioso, até o Alexandre botou na chamada da aula, que Bell Hooks, ela sempre o nome dela é escrito com letras minúsculas, não tem maiúsculas, porque ela diz que maiúsculo é a obra, é o que ela escreve, é o que se fala. Então, que o nome dela... Ela e o Walter Hugo Mãe. O Walter Hugo Mãe é outro. Apesar de que tem uns livros do Walter Hugo Mãe que colocam o nome dele todo com letra de imprensa, e aí você não sabe se tem minúscula ou maiúscula, né? Muito bem. Então, a Bell, ela nasceu em 52, no sul dos Estados Unidos, ou seja, apartheid legítimo, bairros negros, bairro de branco, completamente apartheid. E ela diz que, nessa época, uma menina negra tinha 3 caminhos: casar, tornar-se empregada de uma branca ou tornar-se professora de uma escola. A escola dela, ela diz que ela foi assim abençoada. Que a escola dela era para crianças negras, com professoras negras, mas que o compromisso era nutrir o intelecto das crianças para que pudessem se tornar acadêmicos, pensadores e trabalhadores do setor cultural. Ou seja, negros que usassem a cabeça. Aprendiam a devoção ao estudo, a vida do intelecto, ou seja, um ato a resistir a todas as estratégias brancas de colonização racista. As crianças negras mais bem dotadas tinham atenção especial a fim de garantir que realizassem seu destino intelectual. Seu esforço e sua capacidade... Estou na aula, Nice. Vou fechar aqui. Seu esforço e sua capacidade para aprender eram contextualizados dentro da estrutura de experiência das várias gerações da família dela. Para a época, tinham certos comportamentos, né, gestos, hábitos, tudo, que eram considerados hereditários. Não havia nada de questão de identificação, nada disso, né? Era hereditário mesmo. Para Bell, a escola era pura alegria. Emília, estou falando de Bell Hooks, uma feminista americana nascida em 1952, em pleno sul dos Estados Unidos, de apartheid. Muito bem. Para ela, a escola era pura alegria, pois ela adorava aprender. Lá era o êxtase, tanto do prazer quanto do perigo. Por quê? Né? Porque ser transformada por novas ideias era um prazer, mas aprender ideias que contrariavam os valores e crenças aprendidos em casa era correr um risco, era entrar em zona de perigo. Ela chegou à conclusão de que a escola era o lugar onde ela podia se reinventar, apesar de ter dezenas de professores pouco atualizados e que executavam rituais de controle, cuja essência era a dominação e o exercício injusto do poder. A gente sabe que o patriarcado comia solto, né? Por isso mesmo, ela se torna uma pessoa que ameaçava as autoridades, uma pensadora crítica. As pessoas à margem e mulher negra eram um ser à margem. Só se esperava delas que se conformassem.
Esses alunos que entravam em faculdades prestigiadas e predominantemente brancas eram levados a sentir que não estavam lá para aprender, mas para provar que eram iguais aos brancos. Isso provocava uma corrente de tensão. Logo, ela descobre a obra, sabe de quem, gente? Paulo Freire. E ela fica encantada, porque ela viu que era alguém que exercia uma pedagogia crítica e que se torna mentor e guia para Bell Hooks. Já profundamente engajada no pensamento feminista, ela começa a aplicar essa crítica à obra de Freire. Durante sua graduação e pós-graduação, somente professoras brancas estavam envolvidas no desenvolvimento de programas de estudo da mulher. Mas nada disso a impediu de trilhar esse caminho, questioná-lo e a viver com mais plenitude no mundo extra-acadêmico. Essa mínima aceitação do questionamento crítico era um desafio crucial que os convidava, como alunos, a pensar seriamente sobre a pedagogia em sua relação com a prática de liberdade. A Bell só imaginava dar aula se fosse algo que causasse a ela extremo prazer, a ela e a seus alunos. O entusiasmo no ensino superior era visto como algo que poderia perturbar a atmosfera de seriedade considerada essencial para o processo de aprendizado. Teria que transgredir porque para gerar entusiasmo, sem reconhecer plenamente que as práticas didáticas não poderiam ser regidas por esquemas fixos, absolutos, né, dogmáticos. Isso tudo era transgressão. Na comunidade de sala de aula, a capacidade de gerar entusiasmo é profundamente afetada pelo interesse nosso e de uns pelos outros, por ouvir a voz uns dos outros, por reconhecer a presença uns dos outros. Suas práticas pedagógicas nasceram da interação entre as pedagogias anticolonialista, crítica e feminista, cada uma iluminando a outra. Diz ela, ensinar é um ato teatral. Tem-se que interagir com a plateia e o professor ter uma forma de atuar. Como aceitar uma professora negra? As perspectivas patriarcais sobre as relações raciais, tradicionalmente, evocam a imagem de homens negros adquirindo a liberdade de ter contato sexual com mulheres brancas, como o relacionamento pessoal que melhor exemplifica o vínculo entre a luta pública pela igualdade racial e a política privada da intimidade interracial. Mas o sexo entre homens negros e mulheres brancas, mesmo quando legalmente sancionado pelo casamento, não teve o impacto que se temia. Ou seja, uma mulher branca podia se meter com um homem negro, mas um homem branco com uma mulher negra, as mulheres brancas enlouqueciam. Esse impacto, né, que aconteceu quando começaram a ter relações interraciais não promoveu a luta pelo fim do racismo, mas pôs em risco os fundamentos do patriarcado branco. Continuava não havendo relações entre as mulheres brancas e negras. As mulheres entre si, só o ponto de contato delas era a relação serva-senhora, uma relação baseada no poder
e não mediada pelo desejo sexual. Ou seja, você vai ser empregada da minha casa. É esse relacionamento que nós podemos, entre mulheres, ter. Além do poder, as brancas criaram estratégias manifestas e ocultas para reforçar a diferença racial e afirmar sua posição de superioridade. Se houvesse coerção agressiva de homens brancos para mulheres negras, como estupro ou forma de agressão, as mulheres brancas não estavam nem aí. Pode acontecer. Era essencial que as negras fossem mantidas à distância. Era necessário preservar uma separação clara. E é curioso, né? Porque eram principalmente as mulheres que ficavam atazanando. Num patriarcado de supremacia branca, o relacionamento que mais ameaçava perturbar, pôr em xeque e desmontar o poder branco e a concomitante ordem social era a união legalizada entre um homem branco e uma mulher negra. Há registros judiciais que alguns homens brancos tentaram obter reconhecimento público de suas ligações com mulheres negras, ou pelo casamento, ou pela tentativa de legar dinheiro e bens pelo testamento. A maioria sofria impugnação dos familiares brancos. Elas colocavam as mulheres, as negras, na condição de prostitutas. Elas só serviam para dar prazer sexual aos brancos. As brancas gritavam que as negras eram lascivas, imorais, carentes de inteligência. Havia segregação dos bairros, né? Era a norma. E as negras entravam no bairro das brancas para trabalhar. Só assim a interação se dava. As negras trabalhando para as brancas. Vinha uma raiva inconteste por parte das negras que se sentiam supervisionadas pelas brancas, a quem julgavam preguiçosas e incapazes. No entanto, as negras ficavam de olho em tudo que as brancas faziam dentro das casas e partilhavam suas percepções desse outro branco nas suas comunidades segregadas. É esse legado de atitudes e reflexões sobre as mulheres brancas que é partilhado de geração em geração, mantendo viva a sensação de distância e separação, o sentimento de suspeita e desconfiança. Agora que as relações interraciais entre brancos e negros são mais comuns, as negras veem as brancas como concorrentes sexuais e frequentemente defendem a continuidade da separação na esfera privada, apesar da proximidade nos ambientes de trabalho. As discussões acadêmicas contemporâneas das relações entre mulheres brancas e negras raramente ocorrem em contextos de integração racial. As brancas que declaram suas impressões em escritos acadêmicos e confessionais, em geral, ignoram a profundidade da inimizade entre os dois grupos, ou a veem como um problema exclusivo das negras. A hostilidade de uma negra perante brancas, ao invés de ser vista dentro das raízes históricas e de interação, é tomada como teimosa, problemática e, às vezes, até louca. O apelo feminista contemporâneo pela irmandade feminina, o apelo das brancas radicais para que as mulheres negras e todas as mulheres de cor entrem no movimento feminista é visto por muitas negras
como mais uma expressão da negação por parte das mulheres brancas da realidade da dominação racista, de sua cumplicidade na exploração e opressão das mulheres negras e dos negros em geral. Quando as negras, reagindo ao apelo da irmandade baseada na experiência comum, chamaram a atenção tanto para o passado de dominação racial, quanto para as atuais manifestações dessa dominação na estrutura da teoria e do movimento feministas, as mulheres brancas de início resistiram a essa análise. Assumiram uma postura de inocência e negação. Por conta de lutas e brigas, muitas negras se retiraram dos ambientes feministas, onde o contato com as brancas é maciço. Ocorre que, se um jornal está preparando um número especial sobre estudos da mulher negra, e somente brancas apresentam artigos, as negras não podem contestar eficazmente a dominação hegemônica que as brancas exercem sobre a teoria feminista. Sem que as vozes negras apareçam em trabalhos escritos e apresentações orais, suas preocupações não serão formuladas. Pergunta Bell: onde estão nossos livros sobre a raça e o feminismo e outros aspectos da teoria feminista, livros que ofereçam novas abordagens e um novo entendimento? O que fazemos para promover o desenvolvimento de uma teoria e uma prática feminista mais inclusiva? Se deixar de lado, as mulheres brancas assumem o poder, apoiadas nos paradigmas convencionais de dominação, para reforçar e manter esse poder. Segundo ela, se negras e brancas continuarem expressando medo e raiva, sem se comprometer a ir além dessas emoções para explorar novas oportunidades de contato, nossos esforços para construir um movimento feminista inclusivo fracassarão. Desde os anos 2000, que Bell dá aula. Quando jovem aluna da pós-graduação, lecionava no contexto dos estudos negros. Então, não estavam preparados para aceitar um enfoque na raça e no gênero. Todo o conteúdo que enfocasse especificamente as mulheres negras era visto como suspeito. Havia um ceticismo fundamental acerca da importância do pensamento e do movimento feministas para qualquer discussão sobre raça e racismo, para qualquer análise da experiência negra e da luta pela libertação dos negros. A grande questão: o movimento feminista não é direcionado, na verdade, para mulheres brancas? Você não acha que as mulheres negras, como raça, são mais oprimidas que as mulheres em geral? Como professora universitária negra que dá aula de estudos da mulher em salas de aula feministas, essas questões se colocam para ela diariamente. Numa sala de aula feminista, especialmente num curso de estudos da mulher, a aluna ou aluno negro que não tem formação anterior em estudos feministas, geralmente se vê numa classe predominantemente branca, frequentemente composta por uma maioria de feministas radicais brancas, jovens, sem papas na língua, muitas das quais vinculam essa política à questão dos direitos dos homossexuais. Sentem-se diminuídos culturalmente, isolados e alienados na sala. Às vezes, aquele ambiente porto seguro que imaginam se torna lugar de conflito e hostilidade. Mas também
graças a essas tentativas, cada vez mais os homens negros, particularmente os jovens, estão enfrentando o desafio de ousar criticar as questões de gênero, de se informar, de resistir e se opor de boa vontade ao sexismo. Um rapaz negro, certo dia, chega com um broche escrito: o sexismo é uma doença dos homens. Vamos curá-las nós mesmos. Muito cedo, Bell Hooks percebeu o significado de desigualdade de gêneros. Sua casa era dominada por homens e sua vida cotidiana repleta de dramas patriarcais. Havia o uso de coerção, punição violenta e assédio verbal para manter a dominação masculina. Percebeu que seu pai era mais importante que sua mãe, que era homem. Qualquer decisão de sua mãe poderia ser revertida pela autoridade de seu pai. Só quando entrou na faculdade e aprendeu que os homens negros teriam sido castrados, que o principal trauma da escravidão era o de ter privado os homens negros do direito aos privilégios e poderes masculinos, de tê-los impedido de atualizar plenamente a masculinidade deles. A ideia de um homem negro castrado e humilde que seguia os brancos como um cachorrinho seria para ela uma fantasia dos brancos, da imaginação racista. Conforme foi lendo e aprendendo, ficou chocada com a realidade vivida e, ao perceber sua imensa ignorância, sua surpresa transformou-se em raiva. Tudo isso intensificou-se quando ela percebeu que, ao falarem das questões de gênero entre os negros, só falavam pelo olhar dos homens. As mulheres negras eram menos oprimidas do que as brancas, uma vez que a grande maioria trabalhava fora, ou seja, ajudava no sustento. Logo, logo, mulheres negras começaram a escrever e a mostrar essas diferenças. Ativistas, acadêmicas, escritoras negras encontravam-se repetidamente isoladas dentro do movimento feminista e frequentemente eram alvo de ataques de mulheres brancas desorientadas que se sentiam ameaçadas por todas as tentativas de desconstruir a categoria mulher ou introduzir um discurso racial dentro dos estudos feministas. Por várias vezes, as negras se questionavam se deviam se envolver com o movimento feminista branco. O que viria primeiro? A feminilidade destas mulheres ou a sua negritude? Apesar do racismo que se confrontava nos círculos feministas, as negras que abraçavam o pensamento e a prática do feminismo permaneceram comprometidas e engajadas porque experimentavam novas formas de aperfeiçoamento pessoal. Compreendiam agora quanto a crítica do sexismo e o esforço organizado para afirmar a política feminista nas comunidades negras podiam ter efeito libertador, não só para mulheres, como também para os homens. Gente, é um barraco que é muito recente. Se a gente parar para pensar, essas brigas vêm de 50 anos para cá, 60. É muito pouco para a gente querer que termine isso assim, né? Tanto essa questão racial quanto essa questão do feminismo, né? É muito pouco tempo. Nós ainda vamos ouvir muito, mas acho que ela, por exemplo, foi uma
uma batalhadora em relação a isso nos Estados Unidos, e a ela se seguiram várias outras, que é muito interessante. Eu adorei essa questão da castração do homem negro, né? Como ele, durante anos, né, se viu ali escravo, um cachorrinho do branco, e o homem, né, que, afinal de contas, era o macho, era o que ele aprendia era que ele era o todo-poderoso, né? A voz dele é que mandava na família. Tá sem microfone, Tereza? Liga o microfone. Tereza, está desligado. Ei, agora consegui, porque eu estava tentando e não estava conseguindo. É interessante isso que você está trazendo, né, Cecília, do homem negro se ver castrado, porque, na verdade, eles, e isso talvez geracionalmente tenha criado, né, o estereótipo, e talvez eu fiquei pensando enquanto você estava falando, não é que o homem negro é mais violento e agressivo com a sua mulher porque ela é mulher e porque ele é, digamos assim, proporcionalmente, a grande maioria do contingente negro é ainda mundialmente menos instruído que o branco. Não é Sim. só por isso, é porque também tem essa marca dele, frente ao homem branco, ter se visto castrado, no exercício da sua virilidade com a sua mulher ou com a sua família, Família. talvez um dos elementos da sua violência, da sua agressividade, tenha a ver com isso. Era o único lugar que ele tinha voz. Era dentro. Exatamente. E aí é toda E aí a essa questão do voz é excesso, né? vociferante. É toda a questão do excesso. Agora, é curioso isso, né? Porque dentro do movimento negro hoje, não é bem visto a presença do branco. Em geral, não estou falando só do movimento feminista, não é bem visto. É como se, não, o movimento negro é só para os negros. Nosso. Exatamente. Eu estou falando isso porque tem uma paciente minha que é muito identificada com essas questões raciais e tudo mais, e já várias vezes, por exemplo, ela estuda cultura africana num ambiente onde só tem negros. As mulheres, ela também é feminista e tudo mais, as mulheres não veem com muito bons olhos a presença dela. Mesmo ela sendo ativista, mesmo ela batalhando pelos direitos da mulher negra e tudo mais, é como se esse movimento só pudesse ser delas. É curioso isso. Enfim. Essa coisa assim, né? Tem que pouca interação no mundo de hoje, em que você abre um computador e você fala com o mundo, vê o mundo, você ainda fica radicalizando essas. Mas é que são consequências psíquicas, né, Não tem nem Cecília? dúvida, De longa não tem data. Sim. Né? E que tem sido, começaram a ser trabalhadas 50 anos atrás. Uma gota d'água de ano. Tanto a questão racista quanto a questão feminista. E se a gente pensar em termos de Brasil, isso é muito mais forte, porque a verdade é essa: o grande contingente de trabalhadores de baixa renda é negro. É Negro. mortos negros diariamente, de rapazes negros mortos diariamente no Brasil. É uma estatística gigantesca. Agora eu não vou saber, mas eu já lia tempos atrás e é uma coisa assim louca. Se você pensar, né, quer dizer, a abolição da escravatura, que foi em 1888, claro que tem todo o movimento que já vinha acontecendo antes, mas é muito recente. Muito, muito, tudo muito recente.
E eu não acho querendo que falar e não você está consiga conseguindo. pagar essas. Quem está querendo falar? Emília, não consegue tirar Desculpa. o som. Tenta no chat escrever alguma coisa. Você tá no celular, né, Emília? Porque senão você me ligava aqui e eu passava para você. Pega o celular do Arnoldo. Alguém mais quer fazer pergunta enquanto a Emília se ajeita aí com a fala dela? Seria interessante. Eu gostaria de fazer uma pergunta e fazer um comentário, melhor dizendo. Qual a nossa posição de psicanalista diante disso, né? Que você tem reforçado, Tereza, assim. Qual a posição, inclusive na sua avançando no seminário 20, qual seria? Porque a nossa posição eu já vi no próprio grupo aqui passado, né, de um colega ex-militante, que ele colocou a nossa posição como sujeitos da dúvida não pode ser da militância. Então, qual seria o nosso papel? Né? Nós não somos militantes, nós somos psicanalistas. O que nós poderíamos fazer contra isso? Né? Em relação a isso, com isso? Né? O preconceito, a melhor maneira de estudar é no nosso próprio coração, na nossa própria análise, porque nós temos todo, é impressionante, você não consegue uma educação formar um nós sem que esse nós coloque no outro, né? E agora é a cultura do cancelamento, né? Nós contra eles, né? De alguma maneira eu contra, acho que na Constituição do eu até, né? Olha, eu vou relatar para vocês uma coisa que se passou na minha clínica, um caso muito curioso, muito interessante. Uma moça que veio fazer. Ela não chegou a fazer realmente trabalho analítico, a gente não estava na pandemia, porque ela voltou para o estado dela, que era, eu não sei se era Rio Grande do Sul ou Santa Catarina. O fato é que essa moça é de origem indígena. Ela é de origem indígena. E ela passou para medicina na UERJ e ela sofreu preconceito da comunidade negra da UERJ. Por quê? Porque ela usou o sistema de cotas. E o entendimento, você vê, o entendimento era de que as cotas eram única e exclusivamente para os negros, o que não é verdade. Ela é prevista também para os indígenas, só que é um contingente infinitamente menor, não só em número, mas também em força social, no campo social, sociopolítico. Então, essa menina sofreu, assim, até agressão física, uma coisa assim muito pesada, e ela veio conversar comigo algumas vezes, porque ela, inclusive, tinha tentado suicídio, um negócio sério. Claro que tem tudo a ver com as questões da garota, da história da garota, mas, enfim, aquilo ali foi um clique, né, para abrir a caixa de Pandora. Né? E ela me falou, é curioso que eu estava escutando a Cecília e eu fiquei pensando, quer dizer, as consequências psíquicas, volto a dizer, né, as consequências psíquicas do racismo, né, e também do sexismo, elas são muito graves, e isso não se resolve com uma movimentação tão recente como a questão das cotas, como a questão do politicamente correto. Por quê? Porque tem um ódio contido nesse contingente, um sentimento de menos-valia, até porque eles estão na universidade, mas os pais, os avós e muitas vezes outros irmãos
não podem por conta da situação socioeconômica e cultural também. É muito complicado isso. A sua questão é super pertinente, Sandra, mas eu, sinceramente, não sei eu como agradeço muito a responder. colaboração da Cecília, achei muito interessante, porque a gente está acumulando uma visão de contexto em relação a essa, do ponto de vista histórico, social, político. Sim. A gente tem que esperar e, por exemplo, os Estados Unidos deu um pequeno avanço em relação a isso com a presidência do Barack Obama. Os negros tiveram uma melhor aceitação gigantesca. Mas aí a reação, qual foi? Vem um Trump da vida. Mas, Tereza, você não pode... Que é exatamente o oposto. Né? Então, houve uma reação. Mas você sabe que o Trump... branca. Negativo, oposto não, porque ele teve a maior votação negra. É impressionante. Maior do que... Mas ele já luta pela hegemonia branca. Brancos somos nós, de olhos azuis e louros. É impressionante, é impressionante. Então, você vê avanços e retrospectos. Vou acabar. Vou acabar. Deixa eu fechar aqui para não atrapalhar. Olha, é muito doido, né? Mas eu adorei essa questão, que eu nunca tinha pensado nessa questão da castração do negro perante os demais, durante séculos não, porque a gente não sabe. A gente não sabe. Negros antes, né? Antes de serem escravizados e virem para o continente ocidental, o que acontecia lá nas comunidades negras da África? Que eu quero crer que havia patriarcalismo, sim, porque o que a gente escuta até hoje é que tem mulheres que são obrigadas a cortar o ímen, em determinadas, não sei o que. Você escuta uma coisa patriarcalista ainda, né? Então, eu quero crer que existia esse patriarcalismo. E quando eles vieram escravizados para cá, eu imagino que humilhação que não foi você se tornar escravo e sem voz para um branco. E aí sem qualquer direito. Sem qualquer direito, exatamente. A Márcia quer falar. De Márcia. Vou lá. Peraí. Aqui tem que gritar, Márcia. Grita. Porque aqui eu estou no celular, então a coisa fica um pouco complicada para mim. Mas, assim, em primeiro lugar, esse texto foi assim, muito primoroso, sabe? Muito legal. Muito legal escutar o texto inteiro. E eu fiquei com duas frases que me tocaram do ponto de vista também de pensar o analista, né? Então, acho que a Sandra fez a chamada aí. Eu vou seguir um pouco. Quando você diz ensinar é um ato teatral, né? No seu texto você coloca isso, e escola, lugar de reinvenção. Significante eu escutei, dela, né? Eu anotei bem isso. Grande. Porque... E eu escutei isso pensando mesmo no ofício, né, do analista, de escuta, de essa teatralidade, né, que eu percebo assim, no ensino acadêmico, né, porque eu tenho essa função de professor e eu fico pensando nisso, né? O que do corpo pulsional, né, da transferência vai se fazendo ali? Como é que se pode pensar, avançar um pouco nessa questão, né, dessa reinvenção? Né? Fiquei assim, com essas questões aqui. Para mim, a partir Como até se pode passar a sublimação desse problema? Ao invés do ódio, a coisa pulsional da experiência da pulsão de morte, né? Isso, da coisa destrutiva, né? Da coisa que aí realmente interrompe qualquer possibilidade, né?
E, coincidência ou não, né, a Cecília mencionou também no texto Paulo Freire, eu fui convidada essa semana a falar num evento de educação, numa mesa de psicanálise e música, né? E aí eu fiquei pensando exatamente nessa questão da escuta, né, do que o Paulo Freire fez. O diferencial era uma homenagem ao centenário dele. Mas, enfim. E o teu texto, Cecília, me convocou de novo a pensar nisso. Né? Ela ficou louca com o Paulo Freire. Coisa moderna, aquele pensamento crítico dele em relação à pedagogia, sair daquele coisa cartesiana, certinha, fechada. E que articula o desejo. Né? Exatamente. Tá, o desejo onde ela pode se reinventar. Né? E aí, hoje, assim, são comentários, tá, Cecília? Eu não estou ligando uma coisa a outra, trazendo ideias. Hoje eu escutei um pedacinho de uma matéria de um jornal da tarde, em que havia uma chamada para injúria racial. Eu não tinha acompanhado desde o início, então não sei assim exatamente o contexto, mas eu consegui escutar o cenário, né, da injúria. E o cenário era o seguinte: uma cantora negra era agredida por uma branca porque ela tinha errado a letra da canção. Né? Esse era o argumento. E aí eu fiquei pensando, nossa, mas quanta gente erra a letra de quanta coisa, né? O que levou, né? Fiquei pensando assim, o que levou esse argumento a ser o carro-chefe da injúria, né? Porque era uma intérprete, uma cantora que estava ali no local, né? Fazendo seu trabalho. E aí uma das clientes faz a injúria a partir disso, né? A partir do erro que ela comete na letra da canção. Ou seja, algo completamente assim, para todos, né? Que não necessariamente corresponde à articulação que ela queria fazer, né? Ela, cliente, queria fazer. Né? E eu fiquei pensando nisso quando te escutava, nessa teatralidade mesmo, que está presente não só na sala de aula e tal, mas em tudo. Né? Que cena é essa? Que coisa curiosa. Né? Olha, eu diria para você que Zé Nazar, que foi meu analista 200 anos, de vez em quando encenava uns teatros no setting, que eu tomava um susto, assim, mas aquilo funcionava para cacete. Ele fazia lá umas atuações. Bem lacaniano, né? Assim. Bem lacaniano. Mas, enfim, foram comentários que eu queria trazer assim, mais para a gente avançar mesmo, pensar, né, nessa questão do desejo, de como ele se coloca para nós, analistas, para outros contextos. Né? O desejo é a escuta, e como é difícil. Né? E como é difícil. E deixar outras assim pessoas você pode falarem. se reinventar. E parabéns pelo texto, gostei muito. Obrigada. Acho que tem mais gente para falar. Vamos mutar aqui. Ainda não peguei o chat. Não. A Denilson. Onde está? Aqui. Apareceu no chat a Denilson. Isso, ele pediu para ter acesso à bibliografia, se perguntou se é possível. Escrevo para ele, baseado no livro chamado Ensinando a Transgredir, da Bell Hooks. Mas tem outros também. Ensinando a transgredir? A transgredir. Emília conseguiu entrar? Acho que ela ia fazer uma pergunta, né? Cadê o computador, mulher? No computador é mais fácil digerir esse negócio. Ela está no celular, acho que não vai rolar.
Até o chat no celular é meio difícil de encontrar, né? Tudo no celular é mais complicado, no computador é mais fácil. Essa Não adianta semana... falar que ninguém está entendendo nada. Fica muda aí. Quem manda ir para São Paulo toda hora? Juliana, você queria falar alguma coisa? Não, eu disse que essa semana eu li uma história de uma... ela era dançarina de afro, Marlene Silva. Ela morreu o ano passado, com 83 anos. E ela era a única aluna de balé quando ela era com 20 e poucos anos, e aí ela sempre se queixava para a mãe dela pagava as aulas dela, e ela sempre se queixava que a professora não corrigia ela ficava sempre no fundo da sala. E aí a mãe dela, cansada disso, foi falar com a professora, e a professora disse, não adianta eu me dedicar, porque ela não vai dar em nada. Ela tem a bunda muito grande e o tutu não vai ficar legal nela. E aí ela largou disso e se interessou pela história afro, começou a estudar, e ela foi uma grande dançarina de dança afro. Ela atuou, inclusive, no filme da Chica da Silva. Então, olha que interessante, aqui no Brasil, ela morreu ano passado com 83 anos, quase 84. Imagina, e não, 84 anos atrás. Ela tem o mesmo nome daquela Marlene Silva, que o Jô Soares adorava, sabe? Sei quem é. Mas não é ela. É interessante essa história, eu achei. Ver o preconceito aí, né? Alguém mais, meninas? Então, aqui ficamos. Até a semana que vem. Até. Obrigada. Tereza Vala. Até, obrigada. Tchau. Beijos.